Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente com vocês, com a graça de Deus. O tema da nossa conversa hoje é Jesus Cristo vive. Vive como? Ele vive dentro de cada um de nós, os que creem através da ação do Espírito Santo, outro Consolador. Nós temos a ajuda de Hernandes Dias Lopes, Patrícia Jacob Quiroga e Luciano Subirá. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele encarnou-se, ele veio à Terra, tornou-se homem, ele se esvaziou para trazer salvação e vida eterna ao mundo, às pessoas que nele creem. Então, para isso acontecer, ele precisava ir à cruz. Se esvaziou completamente, foi à cruz, morrendo por cada um de nós, para nos libertar do pecado e da morte. Na cruz, o inimigo de Deus, Satanás, o diabo, também teve sua sentença decretada, restando pouco tempo para ele, para essa sentença ser cumprida. Mas o mais impressionante é que Jesus Cristo morreu, mas não permaneceu na morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive. Está sentado à direita de Deus Pai e, através do Espírito Santo, do outro Consolador, vive dentro de cada um de nós. Jesus foi traído e preso nos jardins do Getsemane, numa quinta-feira, após ter celebrado a Páscoa com os seus discípulos e instituir a ordenança da ceia do Senhor, do pão e do vinho. Passou por interrogatórios, passou por tortura, açoites e escárnios e foi crucificado na manhã de sexta-feira. O sábado começava no pôr do sol de sexta-feira e terminava no pôr do sol do sábado. Jesus morreu por volta das 15 horas, pouco antes do pôr do sol da sexta-feira, quando ele entregou o seu espírito ao Pai, dizendo: tudo está consumado, tudo está feito. Naquele momento houve um grande terremoto em Jerusalém, as rochas se partiram, o véu do templo que separava o santo lugar do santíssimo lugar se rasgou de alto a baixo, e as sepulturas fora da cidade se abriram, com mortos tendo revivido, fazendo parte das primícias. O véu rasgado, simbolicamente, denotava que havia uma separação de Deus com o povo pecador. E agora, com a morte expiatória de Jesus, o véu foi retirado e as pessoas crentes em Jesus Cristo poderiam se aproximar de Deus por um novo e vivo caminho. Jesus foi retirado da cruz ainda na sexta-feira e foi sepultado no mesmo dia em um túmulo na rocha, nunca utilizado, e foi comprado por José de Arimateia, uma pessoa rica. O corpo de Jesus permaneceu sepultado desde o final do dia de sexta-feira até a manhã de domingo. Mas na manhã de domingo, um novo terremoto aconteceu, a pedra do túmulo que selava o túmulo foi removida, não por mãos humanas, e então ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou, com o cumprimento da promessa de que Jesus ressuscitaria. Na manhã de domingo, as mulheres fiéis seguidoras de Jesus Cristo, querendo de alguma forma terminar o preparo do corpo do Senhor com aromas que haviam preparado, foram até o túmulo, mas se depararam com a enorme pedra que selava o túmulo, a sepultura, fora do lugar. A pedra havia sido removida por um anjo que desceu do céu. A pedra era uma pedra que não era para que Jesus pudesse sair, mas para que as pessoas pudessem entrar e constatar que ele havia realmente ressuscitado, como ele havia prometido. Uma pedra ou qualquer outra barreira não poderia mais segurar o Senhor no túmulo. Jesus Cristo foi vencedor sobre a morte e sobre o Hades. As mulheres então ouviram em Lucas 24, versículos de 2 a 6a, a seguinte passagem: e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor,
Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Há muitas coisas relevantes relacionadas com a ressurreição. Por exemplo, Jesus cumpriu sua promessa de ressuscitar, como está em Mateus 20, 19. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Podemos ter certeza com isso de que Jesus cumprirá todas as demais promessas. Outro ponto, a ressurreição garante que o soberano rei na eternidade será o Cristo vivo. Não se trata apenas de uma ideia, uma esperança ou um sonho, mas sim uma realidade. Outro ponto, a ressurreição de Cristo nos assegura que também iremos ressuscitar e ter a vida eterna com o nosso Pai Celestial. Ao ressuscitar, Cristo garantiu a vitória sobre a morte, nos perdoando e justificando. Atos 5, 30, 31 nos diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Romanos 5, 9 e 8, 34 também diz algo a respeito. Diz lá: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É o advogado junto ao Pai. Outro item, o poder de Deus, que trouxe Jesus Cristo de volta da morte, também está à nossa disposição para nos livrar da morte eterna e nos dar vida, a fim de sermos transformados e ganhar a vida eterna. Outro item, a ressurreição nos proporciona dar testemunho ao mundo ao proclamar a realidade da ressurreição de Cristo. A morte de Cristo sem a sua ressurreição não tem o mesmo valor. Muitos homens, líderes de religiões como Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, os papas, os reis, os nobres, os ateus, homens de Deus como os próprios apóstolos de Jesus, os mártires do cristianismo, todos eles morreram. Todos têm o túmulo fechado, mas nenhum deles tem o túmulo aberto, nenhum deles ressuscitou para a vida eterna como fez Jesus Cristo. Com a ressurreição, Jesus provou que ele era mais do que um bom homem, ele é o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é a nossa esperança. Hebreus 13, de 11 a 13, diz: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, onde o Senhor aparecia no templo para o sumo sacerdote uma vez por ano, ou para Moisés. Então esse sangue que é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação, como oferta pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, fora da cidade, num lugar chamado Gólgota, ou Caveira, onde ele foi crucificado e sepultado. Era fora da cidade. Para fazer uma comparação com o Antigo Testamento, com as ofertas trazidas, né? João 19, 41, 42 diz: no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, o túmulo era talhado numa pedra, nunca foi usado. José de Arimateia, né, um homem rico, é quem providenciou o túmulo de Jesus. 1 Coríntios 15, nós vamos dar uma olhadinha no capítulo inteiro, não todos os versículos, é um capítulo que diz da ressurreição de Cristo, é o capítulo da ressurreição de Cristo. Então vamos ler alguns versículos. No versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Continuando no 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, não vão ressuscitar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, nosso corpo é corrupto, ressuscita na incorrupção, corpo de glória. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, os vivos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. No 54. Então teremos que tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitas vezes a gente dá muita importância à morte de Jesus e não se dá a devida importância à sua ressurreição. Romanos 10, de 9 a 10, diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É uma maneira muito simples de você saber se você é salvo ou não. Se você confessa Jesus como teu Senhor, né, com a tua boca e no coração, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o que se fala aqui é crer na ressurreição de Jesus Cristo. Precisamos entender o peso, né, a força, a importância da ressurreição como a consumação, o fim da nossa redenção, de sermos redimidos. Sem ressurreição, a redenção, a nossa redenção não está completa. A ressurreição de Jesus está conectada com a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é no passado, está ligada à nossa ressurreição no futuro, quando ele voltar. A força do pecado que entrou em Adão será definitivamente removida com a nossa ressurreição. Teremos um corpo de glória. Todos ressuscitaremos na vinda do Senhor. Daniel 12, 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, para o fogo eterno. João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então há duas ressurreições distintas, a dos justos e a dos ímpios.
Por ocasião da vinda de Cristo, nós, os que cremos, vamos experimentar a ressurreição para a vida. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 nos fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os mortos em Cristo irão ressuscitar. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, no tribunal de Cristo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro seremos julgados pelos nossos atos em vida. Depois estaremos na Nova Jerusalém, para sempre com o Senhor. Lucas 24, de 13 a 35, nos fala sobre os discípulos no caminho para Emaús. Deixa eu só abrir aqui na Bíblia. Lucas 24. Lucas 24. Então diz assim, no versículo 13, né? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, isso é cerca de 10,6 quilômetros, iam a pé. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos dos 2 discípulos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, quem? Pedro e João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, por todo o Velho Testamento, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, de ir embora. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus desapareceu. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, já era noite, praticamente, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, Tomé ainda não estava, os discípulos, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então
Os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Foi quando eles reconheceram Jesus. O mundo nunca ouviu melhor notícia do que o túmulo vazio de Jesus Cristo. A Páscoa termina com uma festa. A Páscoa não termina, ou não começa e termina na sexta-feira, mas no domingo, com uma festa. O túmulo de Jesus foi aberto e de dentro para fora, para que as pessoas pudessem entrar e ver e reconhecer que Jesus não estava mais lá. Jesus venceu a morte para ser a ressurreição e a vida. Nós testemunhamos o Cristo que esteve morto e que agora vive por toda a eternidade. Além de ser vencida, em breve a morte será lançada no lago de fogo. Algumas verdades deste texto que lemos, né? Nós vamos falar sobre a importância da ressurreição de Cristo, sobre a evidência da ressurreição de Cristo e sobre o impacto da ressurreição de Cristo. A importância da ressurreição de Cristo. Não há dúvida que é o fato mais marcante da história. Sem a ressurreição de Cristo, a igreja não sobrevive. Não há como haver cristianismo sem a ressurreição de Cristo. Alguns pontos importantes. Nossos pecados foram perdoados. Nossa fé tem um sólido fundamento. Nossa pregação é poderosa, frutífera e eficaz. Nosso testemunho é verdadeiro. Os que dormirem em Cristo ressuscitarão em glória. Não tenha medo da morte. Você creu no Senhor, você vai ressuscitar em glória quando Ele voltar. Ele também garante, né? Verdadeira e plena alegria nesta vida e na vindoura. Nosso trabalho para Deus não é vão. A morte não nos domina mais, não há por que ter medo da morte mais. A ressurreição é uma verdade, a morte não prevalece. A igreja nasce com a ressurreição de Cristo no túmulo vazio. Os mártires não morreram em vão. Temos conosco a verdade e uma esperança no nosso coração. Os demais que não têm Cristo não têm essa esperança. Não adoramos o Cristo crucificado, mas sim o Cristo que venceu a morte e está vivo. Cristo está nos céus e na terra e voltará gloriosamente para buscar a sua igreja, buscar-nos, a nós. Evidência da ressurreição de Cristo. É um fato histórico, não há como negar. Mas existem controvérsias, pessoas que não acreditam. Alguns críticos dessa verdade incontestável falam que Cristo teria morrido. Dizem que Cristo não teria morrido, desculpe. Dizem que ele teria desmaiado, depois recobrado as suas forças e saído do túmulo na rocha. Como se aquela pedra enorme que estava na frente da rocha do túmulo pudesse ter sido removida facilmente. Outros dizem que os discípulos roubaram o corpo dele, tendo sido espalhada a notícia de que ele tinha ressuscitado. Isso é uma versão principalmente dos romanos. Outros alegam que as mulheres haviam ido no túmulo errado, ainda não usado. Outros alegam que não há ressurreição e que ninguém poderia ter ressuscitado. Isso é mais grave. A ressurreição de Cristo é uma verdade absoluta por causa das suas várias aparições. Ele apareceu a Maria Madalena ainda no túmulo, às demais mulheres, apareceu a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, que nós lemos, aos apóstolos quando Tomé não estava e depois quando Tomé estava. Apareceu aos 7 apóstolos no Mar da Galileia, apareceu a mais de 500 irmãos, a Tiago, apareceu a Paulo, apareceu a Estevão, a João na ilha de Patmos. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes, né? Multidões se ajuntaram. Pedro pregou e pregou sobre a ressurreição de Cristo. Disse: aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Porque os romanos não trouxeram o corpo de Cristo para desacreditar o que Pedro dizia, para comprovar que o corpo estava com eles? Porque, obviamente, Cristo havia vencido a morte e havia ressuscitado. A ressurreição de Cristo
é também um fato psicológico de realidade incontestável. O fato de Cristo ter ressuscitado mudou completamente a reação e as reações dos apóstolos, que passaram a não temer mais as autoridades e as suas ações repressivas. A ressurreição tornou-se o alicerce do cristianismo. Este fato também é um fator sociológico importante. A igreja foi estabelecida sobre esta rocha de verdade inquestionável. O corpo de Cristo é formado por todo tipo de pessoas. Não há nenhum tipo de separação ou distinção de pessoas. Todos os que creem fazem parte de um único corpo, o corpo de Cristo. As divisões são feitas por nós, pelos homens, pelas pessoas que não entendem que todos os que creem em Cristo fazem parte do mesmo corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é a igreja espiritual. A igreja não é um lugar físico onde você vai se reunir. Não é ali que é a igreja, mas somos nós em comunhão com o Senhor é que somos a igreja. O impacto da ressurreição de Cristo, texto que lemos, Lucas 24, 14 e 15. Vamos ler novamente aqui, Lucas 24, 14 e 15. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, Jesus estava presente entre eles, mas eles não o reconheceram. Se nós não temos no nosso coração a certeza que Cristo está vivo, presente entre nós, ele pode até estar conosco na nossa vida, mas nós não percebemos. Muitas vezes somos desanimados, somos descrentes, e Cristo está junto de nós, esperando por uma brecha nossa para que possamos ter comunhão com Ele. Nossos olhos muitas vezes não o veem, nosso coração muitas vezes está fechado, nós não desfrutamos da bênção que é a comunhão com Cristo. No versículo 25, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Se eles tivessem lido corretamente o Antigo Testamento, veriam que a ressurreição de Cristo não é uma surpresa, não seria uma surpresa. Todos os profetas apontaram para essa verdade, a verdade da ressurreição de Cristo. No versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todos diziam que Cristo haveria de padecer nas mãos dos pecadores, mas os pecadores não prevaleceriam. Cristo venceria a morte. Toda vez que você caminha sem o auxílio da palavra, sem o auxílio das Escrituras, você estará entristecido, cabisbaixo, sem esperança, derrotado. Você precisa do auxílio da palavra para você ser um vencedor na nossa vida e um vencedor com o Senhor. Versículos 22 e 24, diz lá, é verdade também, 22 a 24, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, Paulo e Pedro, né, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles não o viram. Então, quando esta verdade da ressurreição não está firme nas nossas vidas, nos recusamos até a crer no testemunho verdadeiro de pessoas. Testemunho verdadeiro de pessoas que tiveram uma experiência verdadeira com Cristo. A justificativa para isso poderia ser: eu não vi, eu preciso ver. Não basta o testemunho verdadeiro das pessoas, eu preciso ver. Será que seria correto isso? Versículos 14 e 20. Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E o 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, muitas vezes a gente foge das maiores evidências em nossas vidas, mas nós não podemos desistir jamais. Nunca devemos parar na sexta-feira da paixão
e não saborearmos a vitória de Cristo no domingo de ressurreição. Não fixemos o olhar nos nossos problemas, nas nossas picuinhas, nas nossas dificuldades, sem esperança, sem solução, por falta de sermos impactados pela ressurreição de Cristo. Cristo vive, Cristo é vida, Cristo é ressurreição na nossa vida. Nós devemos olhar para Cristo, olhar para a palavra, olhar para o Espírito, olhar para Deus, para vencer todas as dificuldades em nossas vidas, dificuldades que são colocadas em nós para nós amadurecermos. E o resultado dessas dificuldades nós temos que aceitar. Se nós estamos com Cristo, se nós estamos em Cristo, o melhor vai acontecer para cada um de nós. Não reclamemos, murmuremos. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então não devemos jamais sermos tristes a esse ponto, pessimistas, fracassados, a ponto de perder a esperança de não tomar posse que Jesus Cristo está vivo e vive dentro de nós, através do Espírito Santo. Nos versículos 19 e 20, ele lhes perguntou quais, e explicaram que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, olha, não termine sua vida fracassado, derrotado, morto, como se a violência e o ódio tivessem vencido na sua vida. Quem venceu e quem vence para sempre é Cristo. Cristo é vida, Cristo é ressurreição. No versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Não tenha esperanças frustradas. Já é o terceiro dia e nada, diziam eles. Nossa esperança morreu. Vamos fugir pela estrada em direção a Emaús, como se a vida não fizesse mais sentido. Muitos ainda hoje estão assim, porque não foram impactados pelo poder da ressurreição, não vivem uma nova vida, uma vida em Cristo. E o impacto positivo de tudo isso? Versículos 26 a 28 e 31. Vale a pena ler de novo para a gente entender melhor. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. E o 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, os olhos foram abertos, esses dois discípulos, pela explicação das Escrituras. Nada aconteceu por acaso, nada foi surpresa, tudo estava planejado por Deus. Se você não estudar a Bíblia, não ler a Bíblia, se a Bíblia não for uma coisa íntima para você, se ela não estiver aberta para você, você vai estar com os olhos fechados, você não vai ter revelação. Pela pregação é que vem a fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Caso contrário, você será vencido pela preocupação, pela desesperança, pela tristeza e pela incredulidade. A palavra fala: sejam alegres em Cristo. Versículos 29 e 32. 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E o 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Precisamos ter os olhos abertos pela explicação das Escrituras e o coração ardente pela comunhão com Jesus. Os olhos abertos pela palavra e o coração ardente pelo Senhor, pela comunhão com o Senhor. A intimidade com Jesus nos faz arder o nosso coração. Atesta que Ele é o nosso Senhor e Salvador,
que Ele é a nossa esperança, a razão da nossa vida, peça isso a Deus. Peça a Deus que aqueça o seu coração, que abra os seus olhos, que faça com que você tenha realmente uma comunhão íntima com o Senhor. Os versículos 33 e 35, para finalizar. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, novamente, olhos abertos pela explicação das Escrituras, pela palavra, coração ardente pela comunhão com Jesus Cristo e pés ligeiros, eles imediatamente voltaram para Jerusalém para proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. Eles viram que o Senhor estava vivo. Imediatamente retornaram. Não se importaram se estavam cansados, se anoitecia. Eles precisavam entregar a mensagem da ressurreição para os demais, da comunhão que tiveram com Cristo. Aí eu pergunto, até que ponto a ressurreição produziu um impacto na sua vida? Até que ponto, ao saber que Cristo vive e vive dentro de nós, isso produz um impacto na sua vida? Até que ponto seus olhos foram abertos? Você tem revelação na palavra? Até que ponto o seu coração está ardendo pelo Senhor? Até que ponto os seus pés estão prontos para levar o Evangelho, levar essa mensagem da ressurreição? Seus lábios estão abertos para levar a mensagem da ressurreição, para testemunhar que o Senhor está vivo e disponível a quem o procura? As pessoas estão aguardando você. Estão desesperadas e sem esperança. Apresente-se ao Senhor. Esteja disponível para ser usado pelo Senhor. É o que Ele mais quer, ter comunhão e poder usar-nos para levar a palavra para as pessoas. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo está escrito inscrever-se, para quem ainda não se inscreveu. Tem um like, se você gostou, dê o seu like. Isso permite com que a mensagem seja levada a mais pessoas, né? Lembrando ainda que a Igreja Cristã em Londrina, ela tem um canal no YouTube, ela tem um canal no Facebook, e estamos estudando os evangelhos em harmonia, os 4 evangelhos de uma maneira simultânea. Que o Senhor nos abençoe muito, que o Senhor nos dê uma semana com intimidade com o Senhor, para que tenhamos os nossos olhos abertos, o nosso coração ardente pelo Senhor, os nossos pés disponíveis para o Senhor, para levarmos a sua mensagem a todas as pessoas. Amém.